Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos dando início a mais um Discípulos Podcast e dessa vez no quadro Investidores do Reino, porque como nós aprendemos aqui, investir no reino é muito mais do que recurso. Investir no reino é aptidões, dons e talentos, é uma vida inteira entregue nas mãos do Senhor para fazer a sua obra. E não se esqueça, o Discípulos Podcast tem uma missão, até Cristo ser formado em você. E nessa noite nós estamos recebendo aqui algumas pessoas importantes, trabalhadores do Reino de Deus, que têm se dedicado nessa obra do Senhor. Nós estamos aqui recebendo do lado de cada bancada Irinaldo. A gente vai apresentá-lo daqui a pouco. E do lado de lá, nós estamos com Emanuel Freire, que já esteve aqui conosco nesse mesmo quadro. E também estamos recebendo hoje um convidado muito especial, que é brasileiro, mas está morando um pouquinho longe. A gente vai saber o porquê disso nessa noite. Já queria dar as boas-vindas a Irinaldo. Irinaldo, muito bem-vindo. É um prazer estar aqui com você mais uma vez no Discípulos Podcast. Obrigado, Bruno, mais uma vez aqui com você. Estou muito feliz, né, de estar aqui compartilhando desse momento e aprender aqui um pouco mais de Deus na vida desse nosso convidado. Maravilha. Emanuel Freire foi entrevistado e agora está aqui nessa mesa para colaborar conosco nessa conversa muito gostosa que vai acontecer aqui, onde a gente vai poder verificar e de maneira muito concreta ver aquilo que Deus tem feito na vida dos seus servos. Então, muito bem-vindo, Emanuel Freire, aqui nessa bancada do Discípulos Podcast nessa noite. Amém, motivo de alegria, agradecer o convite, né, de estar aqui nessa bancada para participar desse momento maravilhoso aí, a gente vai ter o desfrute, né, daquilo que Deus tem feito na vida do Tiago, e é bênção saber que somos investidores no reino de Deus. Então, eu chamo aqui agora você, telespectador, a não só curtir, compartilhar, comentar, mas também a estar conosco durante todo esse período em que nós vamos conversar sobre as coisas de Deus. Então, no episódio de hoje, Discípulos Podcast, nós vamos falar sobre alguém que viveu praticamente a sua vida inteira no tatame. Então, o tema é do tatame à promessa. O que Deus tem feito na vida de um servo de Deus? Nós estamos falando de Tiago Barreto. Eu já queria dar as boas-vindas a ele. Tiago, muito bem-vindo aqui ao Discípulo Podcast. Temos um prazer enorme de receber você aqui. Obrigado, Bruno. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo Discípulo Podcast aí, estar presente aqui numa mesa, sentado com amigos e irmãos em Cristo, né? Muito bom aqui estar testemunhando um pouco do amor de Deus, do que dão com Deus é maravilhoso e grande em nossas vidas. Maravilha. Tiago, toda vez eu faço o seguinte, para deixar você à vontade, eu queria perguntar, Tiago Barreto, esse é o seu nome completo? Tem mais nome aí? Tiago nasceu aonde? É natural de Natal? Fala um pouquinho aí, quem é Tiago Barreto? Meu nome é Tiago Barreto Marques. Tiago Barreto Marques. Barreto é da minha mãe e o Marques do meu pai, né? Sou natural de Natal, Rio Grande do Norte. Hoje em dia residente em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos. Como? Aonde? Emirados Árabes Unidos. Abu Dhabi. Ali na esquina, né? Mais famoso por Dubai, né? Que é bem conhecido aí pela televisão, pela mídia, né? Certo. Eu sou residente lá em Abu Dhabi faz 11 anos. 11 anos, maravilha. E o Tiago Barreto é casado, tem filho, como é que é? Casado, com uma esposa maravilhosa, o Diane Medeiros Silva Marques, e de um filho lindo, com 5 anos de idade, Rafa Noah Barreto Marques. Maravilha. Então, me conta um pouco mais, como é que você saiu, Tiago, de Natal, Rio Grande do Norte, para parar em Dubai, Emirados Árabes? Como é que foi isso, Tiago? A história foi, na realidade, para morar no Emirados Árabes, foi em 2012, né? A história começou, meu namoro ali com o Emirados Árabes para morar lá, foi em 2012, né? Onde eu tinha na época, uma competição bastante difícil, né? Devido ao poder aquisitivo da renda aqui em Natal, ser bastante difícil, né? E tinha uma competição que chamava Trials do Abu Dhabi Pro, né? Que é a seletiva do Campeonato Mundial. Então era extremamente difícil, onde a seletiva no Brasil todo só passava um atleta. Caramba! Então, eram 4 seletivas, uma no Natal, Rio Grande do Norte, uma em Manaus, se não me engano, outra no Gramado e uma no Rio de Janeiro. E eu passei de cara na primeira seletiva em 2012, né? Fui o primeiro atleta a passar. E aí fui quando eu ganhava essa seletiva, né, que falava, você ganhava passagem, hospedagem e alimentação, né? E podia concorrer à premiação, a famosa premiação dos Sheiks Árabes, né? E aí, nesse ano, eu fui para lá e, infelizmente, perdi na final, né? Fui vice-campeão e voltei com aquele gostinho de quero mais, né? Em 2013, fui participar da seletiva de novo e passei. Em Gramado, mais uma vez, passei. Mas, até então, não tinha nenhuma
vontade de morar no Emirados Árabes. Fui. Não se encantou. Não me encantei. Achava muito bonito, muito organizado, muito Sim. seguro, mas não tive a oportunidade ali de conhecer muito o país. E meu foco, eu tinha um desejo no meu coração, né? E minha esposa, compartilhava muito isso comigo. Eu falava, era uma coisa que a gente fala de atleta, né? Um ego pessoal. Foi só sair daqui do Rio Grande do Norte quando for o primeiro atleta do Nordeste a ser campeão mundial. Antes disso aqui eu não saio. Uau, E aí, isso é muito bacana. O pessoal dizia assim, não, mas pô, tem que ir pra fora. Eu contava amigo meu, pô, você tá fazendo o que em Natal? Vá pra fora, Estados Unidos, tinha convite, Canadá, alguns amigos meus moravam lá. Eu dizia, não, enquanto não for campeão mundial, não saio não. Eu tenho que ser campeão mundial. Era uma conquista pessoal. Sim. Eu assim, era como se fosse Ayrton Senna, ele tinha que ganhar o campeonato da Fórmula 1, ele tinha que ganhar aquilo ali, era dele. Não Sim. importava o dinheiro que fosse, era aquilo ali. Perfeito. Eu trabalhei minha vida toda para aquilo. Um propósito pessoal. Em 2013 eu passei na seletiva, infelizmente na final da seletiva eu quebrei o pé. Na final. Na final eu quebrei o pé. Aí levei uma chave na semifinal levei uma chave de pé e tive que lutar a final com o pé quebrado. Tomei uma Voltaren um dia antes da final e 2 horas antes da final tive que tomar outra Voltaren. E teve uma estratégia meio maluca, meu irmão, que falou assim, tem uma estratégia aí. Eu falei com a estratégia, ele falou assim, você vai encher, bota o teu pé no balde de gelo até ficar dormente, até a hora da luta. Na hora da luta você entra, o pé da dormente você não vai sentir nada. Eu falei, pô, que legal, né? Mas... Não é tu, não é teu pé? Vai ter essa mentalidade. Não é teu pé? E aí deu certo, ganhei a final, né? Voltei, a gente... Pé o pé quebrado, né? E aí... Caramba! Ganhou o cheque do shake. Aí o cheque absurdo, né? O pé absurdo e fui pra Abu Dhabi. Chegando lá, fui campeão esse ano, 2013. Acabou de lutar, e um amigo meu já morava lá, falei, pô, você não tem vontade de ficar aqui, não? Falei, cara, não. Aí, pô, vamos ver, vem aqui, vamos ver minha casa, vamos ver onde eu moro, pô, ver minha família, legal, cara. Eu, tá, vamos lá, custa nada, né? Vamos ver. Daí fui ver. Sim. E achei legal. Conheci o país um pouco, voltei para casa, conversei com ela, mas ainda não tinha o desejo do meu coração ardente daquilo. Não tinha. Sim, eu achei muito legal, mas beleza. Aí eu pensei, o meu sonho foi realizado, a meta alcançada, ser o primeiro atleta do Nordeste a ser o melhor do mundo. Eu falei, pô, beleza. Com quantos anos, Tia? Com 27 anos. 27 anos. 27 anos. Aí eu, beleza, vamos lá. Aí, quando eu voltei, aí eu fui a um certo seminário em João Pessoa, e um amigo meu que já morava lá também, encontrei, tava de férias, ele falou, eu te vi lutando lá em Abu Dhabi. Aí eu falei, que legal. Ele falou, eu moro lá. Aí ele falou, que uma pergunta, o que tu tá fazendo aqui? Aí eu falei, cara, sei lá, eu gosto, Natal, Rio Grande do Norte. Aí o cara começou a encher meus olhos sobre casa, sobre condições financeiras. E aí eu cheguei em casa, eu falei pra ela, cheguei no hotel mesmo, numa pousada que tava na época, eu falei assim, eu vou, a partir de hoje, vou estudar inglês e daqui a um ano vai morar em Abu Dhabi. Ela olhou assim e falou, como é? Eu falei, vou. Tava eu, ela e um amigo meu, que hoje em dia mora lá comigo, o Júnior. Eu falei, Júnior, vou morar em Abu Dhabi. Ele falou assim, se o senhor for, você. Eu falei, tu vai mesmo, tem coragem? Ele falou, pô, é só falar, se eu vai, eu vou. E aí foi como louco, aprendi inglês pelo YouTube. Não teve aula de inglês, nada, foi YouTube. Uhum. Eu ficava feito um louco, ela ia pro culto, cantava o culto da primícia, eu lembro, de meio-dia, que tinha lá, né, um tipo de ciclo de oração que tem na DEVEC. Eu ia com ela para esse culto, mas antes do culto, meia horinha antes, eu ficava com fone de ouvido lá, escutando inglês, vendo vídeo, e acabava, ia pro culto, ela tinha ensaio antes do culto, eu ficava antes do culto, 1 hora estudando, chegava em casa, ficava no espelho falando, feito um maluco, até aprender inglês. E aí, em 2015, surgiu a oportunidade de morar. O cara me ligou, deu uma oportunidade e eu fui morar. E aí começou a minha história no Emirados. Que maravilha. Assim, mas, voltando um pouco até a gente voltar para essa questão de morar lá no Emirados Árabes, como é que foi a tua trajetória de infância ali com tua mãe? Você nasceu num lar cristão? Como é que foi a sua vida, sua infância aqui no Rio Grande do Norte? Graças a Deus, vindo um lar cristão. Né? Certo. Meu pai e minha mãe evangélico, né? Teve um momento da vida do meu pai que ele se desviou, mas minha mãe sempre ali criou a gente A gente começou Minha mãe bateu, eu fui no lar cristão, com 10 anos eu aceitei Jesus, né? Eu levantei minha mão na Igreja Batista de Pirangi, que o pastor era meu tio, o pastor Valderi. Sim. Né? Minha tia tem uns projetos lá muito bacana. Com 11 anos eu me batizei nas águas, e aí eu nunca me desviei do caminho. Desde pequeno, fui ali criado no cristianismo, dentro da igreja, minha mãe sempre me incentivando as coisas que a gente sempre viveu ali, cantata, né?
escola bíblica dominical. Coisas que se envolvem na igreja, né? Minha mãe sempre procurou. Aí você deixar. falou aí da ADVEC e tal. Aí eu te pergunto agora, quando é e como tu conheceu esses camaradas aqui? Emanuel, Irinaldo. Minha esposa, eu fui da DVEC, né? A gente tava na igreja e a gente não tava mais. Não tava mais se batendo um pouco com a igreja, né? Com aquilo que a gente queria mais busca, queria mais entender um pouco mais da palavra. Sim. Né? E aí, minha esposa, vamos assistir um culto da DVEC, o pessoal falou que é muito bom. Ela falou, vamos. Que ano era esse? Eu fui lá. Que ano era esse, Foi em. Thiago? Eu não lembro exatamente o ano, eu acho que foi 2013, se eu não me engano. 2013. 2013, foi. Porque eu lembro que em 2014, 2015, a gente ficou 2 anos ali no culto da primícia, antes de eu viajar Perfeito. pra Abu Dhabi. Né? Perfeito. Que ali foi onde eu recebi a primeira promessa que eu ia morar em Abu Dhabi, no curso da primícia. Em 2013, mais ou menos, para 2014. 2013. Aí minha esposa cantava, sempre cantou, e aí ela entrou no Ministério do Louvor, aí comecei o Emanuel, a gente começou a fazer amizade, depois com o tempo eu conheci o Irinaldo, e aí sempre de férias que a gente vem, a gente se reúne, faz um churrasco lá na casa da mãe de Jenny, come um bolo, engorda um pouquinho. Né? Sai da dieta, né? Papo de crente, né? Papo de crente. Só come, a gente Verdade, só come, verdade. A gente não bebe, não faz nada de errado. Exato. A gente come. Exato. Olha. E agora eles que se viram perder o peso, que eu perco o meu, né? Eles ficam aí. Eu não, eu perco Agora, o peso. Né? Exato, a casa caiu agora, viu, Manuel? Tá vendo aí? Todo dia eu tô treinando, né? Você falou de promessa. Como assim você recebeu promessa? Em 2000, a promessa de morar em Abu Dhabi foi no culto da primícia. A gente recebeu a primeira promessa da gente de morar lá. Foi em 2014. A gente estava no culto da primícia, o pastor Alex Moreno estava pregando. Eu não me lembro a passagem exatamente, mas falava na passagem onde tinha um rio e o povo se alimentava do que tinha ali no rio, peixe, essas coisas. E ele falava que Deus mandava aquele povo sair dali. E o povo se recusava. Não, porque ali estava confortável para eles, né? Não, tá confortável aqui, eu vou ficar aqui eu tenho meu mantimento todo dia e pronto. E Deus fez o rio secar. Eu não lembro até a passagem na Bíblia, e ele começou a falar isso e olhar para mim. E olhar para mim, eu falei, não, tá estranho, tá olhando para mim, foi uma coisa errada. Eu olhei aqui, pô, eu tô conversando com alguém, né? E ele olhou para mim e falou, você não tá entendendo o que eu tô falando, tá? Se você não sair, o rio seca. Aí olhou muito forte para mim e falou assim, você pode abraçar seu pai e sua mãe, que você vai ver eles de ano em ano. Uau. Só vim para cá para você Meu tomar a Deus. benção. Aí, nesse culto da primícia, estava eu, minha esposa e minha cunhada. Ela falou para minha esposa, abrace sua irmã, que você vai ver ela, assim, periodicamente, assim, uma vez por ano, no máximo. Mas vocês vão para fora. Vocês não ficam aqui, não. E aí ele olhou para mim e falou assim, eu vou te falando mais uma vez. Se você não sair, o rio seca. E aí promessa, né? Mas aquele negócio, pai, mãe, família, zona de conforto, você não quer sair, né? Exato. Realmente o que estava ali na passagem, né? Você não Sim. queria sair. Eu insisti aqui na academia, estava indo bem na época, meu irmão, do nada, a academia começou a aluguel subindo, as coisas subindo, e as coisas se apertando, e eu não entendi o porquê. Onde minha esposa olhou para mim e falou assim, o rio tá secando, não tem ponto fazer não. Ou a gente sai, ou a gente sai. Não tem ponto correr, né? E eu tinha falado para ela, eu tenho desejo de Abu Dhabi, aí foi quando eu comecei a estudar inglês, Sim. e aí tive oportunidade, não contei conversa, eu tenho que ir embora, tenho que ir para agora. E aí, Emanuel, e como é que foi, então, agora, no começo, né, do Ministério do Louvor ali, porque a DVEC inaugurou em 2010, ali estava no início, você chegando ali na igreja, como é que é perder uma componente assim? Receber uma promessa de componente e agora vai embora. E aí, como é que foi, né, Emanuel? Você vê essa situação acontecendo, né, ouvir isso e ver de perto algo nessa natureza acontecer? Na realidade, Bruno, quando o Diene, na realidade, viajou com o Foi. Tiago, eu já não estava, eu não era da igreja ainda não, pô. Eu Caramba! conheci eles pós isso Foi. aí. Então eu conheci eles já tinham feito esse desmame Desmame da igreja, da né? igreja, E Que foi uma das e partes tinha mais saído difíceis pra pra lá. gente. Foi uma das partes E- mais difíceis. Eu acredito. E assim, quando eles voltaram de viagem, foi quando eu conheci e tal. Ela se apresentou, Tiago se apresentou para mim. Eles fizeram até, eu não sei se eu posso contar aqui, mas eu acho que vou contar. Eles abençoaram meu ministério de um jeito que eu nunca tinha visto dólar na minha vida. Terminou o culto lá, chegou, eles vieram falar comigo e disse, Manuel, tá aqui
Aí me deram uma oferta em dólar, eu digo, caraca, meu irmão, que coisa é essa? Eu fiquei assim, maravilhado. Eu digo, Deus, ele faz essas coisas. Porque ele usa, né? Levou, a terra tava secando aqui. Ele foi para ser abençoado e retorna já para abençoar outros. As coisas de Deus é muito esquisita. Perfeito, né? Perfeita e esquisita. Por quê? Olha só. Olha, isso me faz lembrar de Elias. Deus sustenta Elias no Querite com pão, água, né, e carne por um tempo. O rio seca. Olha só, presta atenção. O rio seca e Deus fala para Elias o seguinte: Elias, vai para terra de Tiro, que é lá em Sidom, porque eu já ordenei uma viúva que te sustentasse. Queridão, naquela época, uma viúva já tinha característica de pobreza. E alguém que estava indo para lá para poder ser sustentado por alguém que já era pobre é uma loucura. Só que Elias vai. O rio seca, Elias vai. E quando chega lá, o que acontece? No primeiro momento, nada. Tu olha assim e fala, certo, vai acontecer o quê? Não, eu só tenho... Fui pegar um pouquinho de graveto, eu tenho um pouquinho de azeite na botija, um pouquinho de farinha que eu vou fazer um bolo, vou comer eu, meu filho, depois a gente morre. Aí Elias vai e libera uma palavra. Ok, faça o que você disse, mas primeiro traga um pedaço para mim e depois faça para você e com você e seu filho. Porque assim diz o Senhor, o azeite da botija não vai faltar e a farinha da panela não vai se acabar. É uma coisa que a gente sempre... eu e minha esposa, quando a gente chegou lá no Emirados, né? E graças a Deus, financeiramente melhorou bastante. E a gente, né, sempre fez parte de célula da igreja lá também, para nunca perder o vínculo, né, com a igreja ali, estar em comunhão com os irmãos. Sim. A gente procurou nunca perder isso. Mas uma coisa que sempre ardeu muito no nosso coração, que eu falo no meio dela, a gente sempre quis fazer missões. Sempre, pô, vamos fazer missões, vamos, né, vamos um dia para a África, vamos para um canto, a gente queria. Ela teve uma época que a gente ia para Moçambique, né, mas não deu dando errado, mas eu comecei a ficar um pouco com medo de, falar assim, pô, eu acho que eu não tenho coragem. Chegar ali, ver aquelas crianças naquela situação, eu acho que, sei lá, me quebra demais. Eu acho que eu passar o dia chorando vai ser ruim para eles, né, se comover com aquilo ali, né. E eu falei assim, pô, vai ser difícil, né, e eu falei, pô, mas assim, como é que eu posso ajudar o reino? Como é que eu posso ajudar o reino? Então, se eu não posso ir, eu tenho que ajudar alguém a ir. Que negócio, eu não posso ir, eu tenho que ajudar alguém a ir. Eu tenho que ofertar na vida de alguém para esse alguém, seja como for, num louvor, numa música dele para alcançar vidas e almas, seja pagando uma passagem para o irmão que vai fazer missão do canto, que ele não tem condições de pagar aquela passagem, eu tenho que ser ofertante, eu tenho que ser dizimista. Isso sempre ardeu muito no meu coração. Isso sempre ardeu no meu coração. Sempre ardeu. Isso é uma coisa que, não vou dizer assim, não foi ensinado para mim. Isso foi ardeu no meu coração. A Espírito Santo sempre botou isso dentro de mim. Uhum. Isso nunca me dei esforço para isso. Às vezes tem um orfanato, um irmão, né, que conheci na internet, que ele tem uma igreja, agora abriu uma igreja, a gente ajudando ele abriu igreja na Índia, um país que não pode ser. Ele não pode ter, então ajudou ele a abrir essa igreja lá, e no começo, quando ele me mandou uma mensagem, ele foi no Instagram, ele me viu lutando. Ele falou, em inglês, falou assim, ele botou a paz, Praise of Lord, eu falei, a paz de Cristo. Aí ele falou assim, eu tenho uma mensagem de Deus para você. Eu falei, não é brincadeira, esse cara é da Índia, mano. Da Índia, né? Na Índia não pode ter crente. Não pode ter crente, esse cara falando de Índia. Eu falei, pô, tudo bem, pai. Ele profetizou pra minha vida ali. Eu falei, é bacana. Eu falei, pô, irmão, aí depois eu fui gerando uma conversa com ele. Você faz o quê? Ele falou, não, eu sou pastor. Eu falei, você é pastor na Índia? Eu falei, sofrendo perseguição, eu não sou um pastor. Aqui, aí foi contando a história dele. Aí depois ele foi se abrindo mais, ele foi em Abu Dhabi. Aí eu falei, pô, deixa eu ajudar você a vir pra Abu Dhabi. Aí tá bom, eu vou. Aí veio Abu Dhabi, conversou, se encontrou e conversou. Aí ele foi mostrando fotos. Pô, tem esse orfanato aqui. Tá. Eu comecei a perguntar pra ele. Falei, pô, mas assim, aí quando mostrava a situação, cara, é algo que você, se você via a foto, você chora. Porque é algo assim, é deplorável. Chega abaixo da linha da pobreza muito, aquilo ali. Nem casa de barro, eles moram assim, no chão, entendeu? Passando esgoto no meio de criança. E aí ele começou a conversar comigo e falou assim, onde partiu muito meu coração. Aí eu falei assim, cara, quanto é para mim, assim, sustentar essa obra? Então, quanto é, às vezes, para mim ajudar essas crianças? Você tem um grupo de quanto? Ele tem um grupo de 300 crianças. Eu falei, nossa, é muito, né, cara? Eu falei, pô, é muito dinheiro para sustentar isso. Eu falei, não. Com R$1.000,
você sustenta o alimento de um mês dessas crianças. Quando ele falou aquilo ali, que ele bateu no meu coração de uma forma absurda. Eu parei assim e falei, nossa, com em média 1.000 tantos reais, vamos dizer assim, você alimenta 300 crianças. Gente, demais. E você olhar assim, você às vezes você gasta 1.000 reais, depende da situação. Numa saída. Numa saída. Se você for um grupo de 5, 6 amigos. Exato. Eu falei, pô, então eu tô gastando uma saída com um grupo de 6 amigos, eu comi, amanhã eu vou estar com fome de novo, enquanto 300 crianças estão com fome no outro lado do mundo. Falando, é um mês. E a gente foi ajudando o projeto dele, hoje em dia está com a igreja já aberta, né, a igreja, graças a Deus, prosperando, andando com suas próprias pernas. E eu entendi que meu ministério dentro do esporte, primeiro foi propagar o nome de Cristo onde eu fui. Onde eu pisar, eu sempre entendi que todas as viagens que eu vou não ficar no quarto com alguém. Deus vai querer falar com alguém, Deus vai usar alguém aqui que está passando por um problema, uma depressão, alguma coisa, para mim conversar com ele. Ou então ali eu vou entrar ali, desculpa a palavra, vou meter a porrada, todo mundo tem que meter. Sim. E dizer assim, só o servo de Deus ganhou mais uma vez. É isso aí. E esses 11 anos que você tá lá, como é que foi esse processo? Você compete todos os anos? Você fica lá, tá trabalhando agora? Como é que tá sendo, ou como é que isso começou e tá agora a sua vida lá nesses 11 anos? Eu fui para trabalhar numa empresa que era uma empresa do governo, governamental, né? Uma empresa bem grande. E depois de 3 meses eu migrei para a empresa qual hoje eu trabalho. Sim. Que era uma empresa bem pequena no começo, né? Que é uma igreja privada, né? De uma pessoa bastante importante lá, vamos dizer assim, a segunda pessoa na escala do país. Sim. Né? Pessoa bastante importante. Aí ele me convidou para dar aula particular para os filhos deles. Né? Eu dei aula particular para os filhos deles em média 2 meses. Né? Eu encurtando um pouco desse testemunho. Dei aula para os filhos dele em média, foi uns 2 a 3 meses. E depois daí ele apareceu na casa e perguntou se eu posso fazer alguma coisa por você, posso lhe ajudar? E todo mundo tinha falado muito bem desse cara. Pô, um cara leal, um homem íntegro, papai. Eu falei com ele, oportunidade agora, né? Então, se eu pudesse trabalhar pro senhor, eu seria muito grato. Todo mundo fala muito bem de você. Ele falou na minha cara, falou, eu queria muito te ajudar, mas eu não posso fazer, porque é contra a ética árabe. Você tem um contrato com a empresa, eu te dar outro contrato, eu te oferecer algo. Isso eu não posso fazer. Se um dia, quando você não tiver mais nenhum vínculo com a empresa, pode ser que eu te ofereça alguma coisa. Eu falei, tá bom. Fui para casa, cheio de lágrimas, coração partido, falei, oportunidade da minha vida, porque ganhava bem melhor, né, tudo ia. Conversei com minha esposa, ela disse, vamos morar. Mas nisso aí, 3 dias antes, tinha tido um sonho, que era justamente com o kimono, né, que a gente fala, o material que a gente usa para lutar, com o kimono da empresa dessa pessoa que eu estava pedindo para entrar. Sim. E aí, outro dia, acordei de manhã cedo, conversei com ela, conversei com meus pais, e falei, vou pedir demissão. Aí aquelas velhas decisão difícil, né? Vou trocar algo que eu tenho de certo na minha mão por algo que ninguém me deu ainda. E eu fui lá na empresa chorando. Isso é fé. Fui lá chorando na empresa, não minto, chorando mesmo assim, fiquei no carro olhando lá, falei, nossa, será que é isso mesmo? Eu falei, mas vou ter que dar espaço de fé. Se tinha promessa também, eu tenho a promessa e vou. E pedi demissão. Quando eu pedi demissão, liguei pro secretário dele, tô demitido daqui a 3 dias, tô voltando pro Brasil. Se caso surgir alguma oportunidade, se lembrar de mim, ficaria muito grato. Aí o cara olhou pra mim, você é louco, mano. Pedi demissão, eu pedi. Eu vou voltar pro Brasil, vou lá pra minha família, se caso der certo, alguma coisa, tá bom. Meia hora depois, o cara manda mensagem e fala assim, fica um telefone aí que o chefe vai te ligar. Eu falei, quem? Eu falei, o chefe vai te ligar. Ele quer falar com você. Eu falei, nossa. Eu falei, agora turou, meu irmão. Agora o negócio do bicho vai pegar. O cara me ligou, telefone, falou assim, tudo bem, Tiago? Primeiramente, parabéns, você é muito corajoso. Eu falei, obrigado. Mas eu quase disse, mas não era o que eu queria escutar, não. Obrigado, mas não era o que eu queria escutar, não. Mas se é isso, né? Obrigado, né? Ele, tá bom. Eu tenho uma proposta para te fazer. Eu tenho uma coisa para te fazer. Uma proposta para fazer. Eu falei, pode falar. Meu filho tá indo de férias pro Japão. Meus 2 filhos, eu queria que você acompanhasse ele, se você quiser. Pago tudo pra você, passagem, hospedagem, você fica um mês no Japão com ele. Falei, não tenho nada na mão, mas eu vou lá, se tentar pelo menos no laço, né? Fui no Japão, passei um mês com ele lá, dando aula para eles, tudo, e voltei. Cheguei a Abu Dhabi, eu lembro, na hora desse aeroporto, o filho dele, ele ligou pro filho dele, o mais velho, e falou no telefone. Aí o filho dele bateu nas minhas costas depois e falou, salvei tua pele aí. Eu falei, qual foi? Ele falou, meu pai perguntou como é que foi a viagem. Ele foi perfeito, você é uma pessoa muito legal, bacana. Eu falei, beleza, mas e aí, né? Aí nada aconteceu. Peguei o avião, voltei pro Brasil. Cheguei no Brasil, postei uma foto, eu, minha esposa e meus pais.
E o chefe me viu com essa foto. E aí me mandou um WhatsApp. Olá, tudo bem? Aí mandou um print da minha foto. Pum. Eu falei, eu vi você com sua família, você está muito feliz. Parabéns, você tem uma família muito bonita. Eu falei, muito obrigado. Espero que você aproveite bem esse período aí. Dá uma olhada no seu e-mail, por favor, que eu mandei um documento para você. Eu falei, tá bom, vou olhar o e-mail. Quando eu olhei o e-mail, era o contrato de trabalho. Ele falou, tu assina aí. Carta proposta. Eu assina aí, daqui a 45 dias você tem que estar de volta. Aí eu falei, não, eu posso voltar agora. Eu falei, não, relaxa, pode ficar de férias. Eu falei, na moral, eu quero voltar para ficar de férias, quem tem família sabe. E aí, começou assim, minha história lá no Emirados, né, para trabalho. E aí, depois daí, eu me tornei o atleta com o maior número de títulos mundiais, né, na história. Quantos hoje? 10. 10 títulos mundiais. É no jiu-jitsu. No jiu-jitsu. No jiu-jitsu. Maior quantidade de títulos mundiais da federação que chama World Pro, né? Aí me tornei o maior detentor, acho que o segundo que tem mais é 6. Tornei 10 títulos mundiais. E esse título mundial, quando fala, o nome talvez já diga, mas são competidores do mundo todo que vão competir, cada um na sua categoria. Isso. E aí, você, todos os anos, durante 10 anos, foi campeão. Só perdi em se eu não me engano, 2020, que eu fiquei em terceiro, mas desde 2013 até 2020, o outro foi 2024, né? Isso, 2024, todos eu fui pódio, perdi 2012 segundo e 2020 que eu fui terceiro. O restante foi 2013, 2014, 15, 16, 17, 18, 19, aí 20 pulei, 21, 22, 23, 24. Então, 10 10 vezes. Aí acontece sempre em um país diferente? Não, todos os anos são a etapa final que chama, né? Que é o Mundial, né? É feito em Abu Dhabi, né? No Emirados Árabes, em Abu Dhabi. Mas para você chegar lá nesse circuito, você tem um circuito do ano todo, né? Que são os grandes lãs, são as grandes competições. São as classificatórias para poder chegar lá. Que são as 6 maiores competições, que é na Rússia, Turquia, Roma, Estados Unidos, Inglaterra e Brasil. Então, aí você tem que fazer, não é obrigado a fazer, mas você faz as 6 competições, são as 6 melhores. E aí, se você ganha essas 6 competições, mais o Mundial, se você for medalhista de ouro em todas, você recebe um prêmio final do melhor atleta entre todas as categorias. É o terceiro ano seguido que eu recebo. Porque são 5 categorias, né, na faixa preta, né? 5 categorias, então cada categoria tem um campeão. Mas depois daí ele reúne o melhor entre essas. De todos os campeões, tem entre os campeões dos campeões, que é quem recebe o troféu do melhor do ano. Né? Aí é o terceiro ano consecutivo que estamos nessa briga. Desde 2021, então. 21, 22, 23, isso. Aí vamos agora. Esse aí estamos ali, estamos primeiro e segundo ali, mas se Deus quiser, vamos chegar no primeiro. E eu não pude deixar de perceber, então, se a produção conseguir. Coloca tuas mãos aqui. Pronto. Tudo na vida tem um preço. Se der para ver aí, ó, os calos que ele tem nas mãos de tanto pegar em kimono e esquentar ele, né, no tatame e no kimono para poder fazer as pegadas e imobilizar ali o adversário e conseguir as vitórias. Quebrado, ligamento rompido. Então, tudo na vida há um preço. Tá, isso aí não tem como. Tudo na vida é um preço, né? Por exemplo, você está hoje há 10 anos, onde você consegue só ver a sua família que deixou aqui em Natal uma vez por ano. Então, tudo na vida tem um preço. E você aí que está nos acompanhando não quer pagar nenhum preço. Quer simplesmente que Deus faça as coisas, simplesmente porque Ele é Deus e porque você é servo dele, não quer pagar nenhum preço para que isso aconteça. Tudo na vida custa um preço. Tudo na vida tem uma semeadura. Eu coloquei no meu canal, no dia de hoje, no Instagram, o seguinte, que as sementes boas e as sementes ruins estão nas nossas mãos. Nós escolhemos semeá-la, porque semear é opcional, mas colher é obrigatório. Então precisamos entender que tudo na vida há uma semeadura e há um sacrifício a se pagar. Porque todo mundo que semeia precisa entender que se eu não arar a terra direito, se eu não regar, se eu não prestar atenção nas coisas que possam vir roubar a minha semente, aquela semeadura ela não vai frutificar. Então tudo existe sacrifício para que algo aconteça. E Deus está sempre aí, acima disso, agindo em favor daqueles que se sacrificam e se renunciam em favor do reino. Eu acho que nada vem de graça. Acho que, como a Bíblia fala assim, a chuva cai pro ímpio e pro justo. Correto? Então, assim, cai pro ímpio e pro justo. Então, o que acontece? Às vezes a gente tá aqui reclamando que um justo é rico, milionário, mas aquele ímpio ali, ele
ele às vezes ele se dedicou na área dele. Sem Ele dúvida. se dedicou, ele estudou, ele trabalhou, ele ralou. Às vezes tem várias histórias que a gente vê de pessoas que saíram de baixo mesmo, que ralou mesmo e que subiu. Eu sempre acredito que assim, na minha área como esporte, você tem 3 pilares muito fortes. Primeiro, o espiritual. Você tem que orar muito, você tem que estar ali vigilante para você estar bem mentalmente e bem espiritualmente. O segundo é o treino, em excesso. Não tem como. Você ser campeão sem treinar, não tem como. Isso aí é fato, a gente sabe. No nosso meio, a gente já sabe. Assim, a gente já sabe, por exemplo, que olha uma categoria ali que vai entrar, a gente já sabe assim, vai chegar na final esse aqui. A probabilidade desses 2 chegar. Porque a gente sabe o ritmo de competição. E quantas horas, pegando esse gancho aí, quantas horas de treino você treina hoje por dia? Hoje em dia, já com a experiência, assim, minha rotina de treino é 4 a 5 horas por dia. Veja, Uau. eu tô falando de alguém que é Caramba. decacampeão mundial. 4, 3, 4, 5 Decacampeão horas. mundial. E ainda, mesmo com a experiência, mesmo com tantos títulos, ainda treina 4 a 5 horas por dia. E você, eu vou falar aqui, Emanuel e Irinaldo, que são duas pessoas que têm o dom para cantar e adorar a Deus com a sua voz. Então, e você, querendo aí cantar, participar do Ministério do Louvor, por exemplo, não quer nem ensaiar. É difícil. Aí fica difícil, queridão. Fica difícil Deus agir na tua vida. Porque Deus não é injusto, não, queridão. Deus não é injusto. Você precisa ensaiar 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 20 vezes a mesma música para poder chegar lá e fazer o melhor pro Senhor. Porque o melhor pro Senhor não é de todo jeito, não. Poxa vida, tá aqui o exemplo. O cara é decacampeão, ainda treina 5 horas por dia. Me E ajude. nas férias tu treina também. Todo dia. É uma coisa que Tem virou hábito. treinar, pô. Um exemplo, eu vim de férias e agora eu trabalho também, mas quando eu vou de férias, ela sabe muito bem. Às vezes já estou de férias, mas próximo mês tem uma competição importante do circuito. Então, se eu parar um mês, para me recuperar esse um mês vai ser 2. É um mês para mim voltar ao ritmo e outro mês para mim estar no ápice, assim, mais um mês para mim dar aquela, vamos supor assim, você ganhou 10 quilos. Sim. Então, para você voltar àquela sua forma que estava antes, você passa, vamos supor, um mês para você perder aqueles 10 quilos para secar e depois mais um mês para você voltar à mesma forma física. O cardio tá bem, resistência, tudo tá no time, tudo ali. Então, isso demora. Então, assim, não é fácil. Então, eu prefiro não pagar o preço e estar ralando de novo, voltando tudo ao normal. Não, eu prefiro, vamos manter treinando. Por exemplo, tô de férias, não vai dar para treinar todo dia, tem família, mas 3 vezes por semana a gente consegue manter esse treino de 4 horas por dia. Me diz uma coisa, você já está nesse ritmo há muito tempo, né? Isso de treino, tudo. Vou falar por mim. Às vezes, quando eu estou numa rotina, isso cansa muito, cansativo. Tem hora que você não quer. Você já passou por isso? Já. Quando a mente não quer, a disciplina tem que prevalecer. Eu queria que tu falasse sobre isso. Muito massa Pessoal, essa frase, pessoal, peguem isso aqui, tá? Isso é bizu de vestibular. Eu vou repetir a frase dele. Se eu errar, me corrija, por favor. Quando a mente não quer, a disciplina tem que prevalecer. Assim, a gente... Forte demais, viu? Que frase. A gente sempre usa isso aí como atleta. Às vezes, ano passado, foi o último ano que eu lutei numa categoria bem abaixo, né, do normal. Eu tava de 70 quilos. Então, meu peso normal era 77, eu tenho que perder 7 quilos, mais ou menos, para chegar na competição. Então, era muito sacrificado. Então, quando dava na semana da competição, vinha o corte de peso, que era a pior parte para mim. Não era nem um treinamento, era o corte de peso. Era um pouco de dieta, e aquele negócio, a família, a esposa tem que aguentar o mau humor dentro de casa, você sem comer, treinando em excesso para queimar aquele negócio. Você tem que treinar o dobro para desgastar o que você está comendo. Então aquilo era muito difícil. Então quando chegava na quinta-feira a competição, era um sábado, meu corpo às vezes dizia assim, eu acordava de manhã e já dizia assim, meu Deus, eu não acredito que eu tenho que ir. A mente dizia, o corpo dizia assim, não vou. Às vezes já cheguei a ponto de quase chorar, assim, bicho, não dá mais, e ter febre, chama de overtraining, assim, de febre, e assim, bicho, o corpo chegou no limite, não dá mais, e você tem que ir, você não tem outra opção, você tem que ir, quer ser campeão, eu quero ser campeão, então para ser campeão tem que pagar esse preço. Você tem acompanhamento psicológico? Agora eu tenho. Antes não tinha, não. Era só Deus mesmo e minha esposa e a mãe. O dia era ser sua psicóloga. Ela tem mais fé do que eu muito. Em tudo que eu imaginar, se imaginar. Eu acho engraçado. Às vezes eu ia lutar o campeonato, né? E a gente olha, né? Pô, esse cara é duro, esse cara aqui assim é duro. Ela olhava assim, não, mas você vai finalizar rápido. Eu falei, não, peraí, você não tá entendendo. Não tá entendendo. Esse cara aqui... Pai, que você tem que fazer. Esse cara aqui é assim, sabe? Mas ele ganhou o Pan-Americano esse ano.
Sim, ganhou porque você não tava lá. Aí eu falava pra ela assim, eu sempre falei pra ela assim, eu queria ter 10% da sua fé que você tem em mim, eu tenho em mim mesmo. Não, vocês não estão entendendo, não. Vocês não estão, produção, vocês não estão entendendo, não. Alguém que treina 5 horas por dia, que já é campeão mundial, diz que o camarada é difícil se encontrar, e tem alguém que tá em casa e fala assim, não, menino. Tá ali, às vezes, olhando. Mas o que ele fala assim, acho que... Mas é que... A gente tem que entender que, às vezes, mesmo você fazendo tudo 100%, você não tem a garantia que vai ganhar, que é um esporte. É 50% de chance pra cada. Perfeito. Tá ali. Mas o que acontece? Às vezes, primeiro vem a sua fé, que você vai conseguir fazer aquilo, né? A promessa, tudo aquilo ali que envolve. Mas aquele negócio, por mais que a gente faça tudo 100%, existe o medo. Existe o medo. Como qualquer pessoa que estuda, quantas pessoas a gente conheceu que estudou a vida toda para um concurso, um dia de concurso, cadê o branco? Sim. Cadê o branco? Entendeu? E nada mais é que exercício. Eu sempre falei muito com meus alunos, tá com medo, vai assim mesmo. Tá com medo, vai assim mesmo. Vai com medo. Vai com medo mesmo. Isso aí você vai, a adrenalina é algo que você vai controlar. Você vai entrando, você vai acostumando. Todo atleta, qualquer um que entrar na luta e falar para você aqui, não, eu entro e não fico mais nervoso, não. Eu digo na cara, mentira. Mentira. Você fica nervoso, sim. Claro. Agora você aprendeu a controlar seu nervosismo. O coração vem aqui. Não, já chegou... Igual pra cantar também, do mesmo jeito. Né? Já chegou perto de final do Mundial, se eu mostrar o vídeo aqui, às vezes você vai entrar, luz no seu rosto, subindo uma passarela te levando pra cima, o ginásio tudo parado, só pra você lutando. O cara bota uma live dando milhões de pessoas assistindo, num país todo passando, seu chefe vendo, uma pressão absurda. As pernas, às vezes, não respondem, meu amigo. Você vai entrar ali, você vai andando ali, você diz, eu tô torcendo minhas pernas. Não tô torcendo minhas pernas, mas aquela mente assim, vou com medo assim mesmo. Pronto, isso é algo que acontece, tá? A psicologia raiz, ela sempre vai para o enfrentamento do medo. É o que ele falou. Da seguinte forma, muitas pessoas dizem o seguinte, eu morro de medo de altura, eu morro de medo de elevador, eu morro de medo de cachorro. Ok, isso é algo que pode ser inerente a qualquer ser humano, de ter medo de qualquer coisa, mas isso só é vencido, e a psicologia comprova isso, enfrentando. Você não resolve de outra maneira. Se você tem medo de elevador, você precisa andar, senão você não resolve. Se você tem medo de cachorro, você precisa conviver com um, alisar um, até criar um, porque senão você não resolve. Se você tá com medo de enfrentar um adversário, você não resolve se não enfrentá-lo. Então, é exatamente isso. Você aplicou nos seus alunos e faz isso de maneira muito formidável, porque enfrenta isso e vence, enfrentando. Não tem jeito, não tem outra forma. Eu sempre falo pro pessoal o seguinte, olha, em relação ao reino de Deus, né? Se você subir no altar para poder cantar ou pregar e você não ficar nervoso, as pernas não tremer, pode descer de lá e se converter de novo, porque você já não tem mais o Espírito Santo dentro de você. Porque você está se achando autossuficiente. Mas no momento que você pega o microfone e fica nervoso para poder fazer aquilo que você faz há anos, tá tudo certo com você, viu? Tá tudo certo, é isso mesmo, porque a responsabilidade de fazer algo perfeito ou de vencer a luta, ela sempre deve estar no nível altíssimo. Porque você não se preparou? Você não ensaiou? E o nervosismo é para que você execute com perfeição aquilo que você se preparou. Então é exatamente isso que você está falando, Thiago. Eu acho que sempre admirei, por exemplo. Eu ver Manuel cantando, eles cantando em cima, eu fico, nossa, ele é muito corajoso. Pegar ali e cantar, porque eu fico muito nervoso. Eu converso para estar até aqui hoje, para mim é uma vitória. Porque eu sou uma pessoa tímida para falar em público, você vai assim, não, como o cara é tímido, não, para lutar é outra coisa. Eu vou ali, não abro uma boca, eu vou ali, eu vou tentar matar o outro. Vou para finalizar. Vou para finalizar, mas para falar em público é meio difícil. Entendeu? Voltando um pouco, minha esposa, às vezes meu irmão, as pessoas, eles às vezes me incentivam muito. Pô, trabalha um pouco mais de rede social, você precisa trabalhar um pouco mais, fala um pouco mais, a pessoa quer saber mais de você, como é a sua rotina de treino, a pessoa não sabe. Eu falei, não, aqui que ninguém sabe, ninguém estraga, mantenha assim. Mas eu sei que hoje é necessário. Sim. Né? Mas como você falou, se você às vezes subir num púlpito, eu admiro quem sobe no púlpito e fala em público ali, prega, eu falei, nossa, deve ser muito, que às vezes o cara passou a me levar lá em cima para falar um testemunho, eu falei, não, vou não, mas eu sei que como você falou, é mesmo, tem que ser enfrentado. Exato. Eu só sei que eu vou vencer aquilo ali se eu for. Exato. Eu tenho que uma vez, vou errar muito, vou falar que às vezes que não posso, alguém vai me corrigir. Exato. Vamos vencer. Exato. O enfrentamento vai trazer o aperfeiçoamento. Essa é outra frase para você anotar, tá? O enfrentamento
vai trazer o aperfeiçoamento. Não tem jeito. Só se aperfeiçoa enfrentando. Não tem jeito. Agora, me diz aí. Você falou de promessa, daquilo que você está vivendo hoje. Que promessa é essa, Tiago? Fala para mim. Quero ouvir aquilo que Deus te prometeu e está cumprindo agora. Na minha carreira, vamos dizer assim, na minha vida toda como cristão, eu sempre fui movido a muita promessa, né? Deus dava um jeito de me encontrar, vamos dizer assim, né? A gente nunca ninguém se esconde dos olhos de Deus. Esconde mesmo, não. Isso aí eu vivi na prática mesmo, né? Na nossa caminhada com Cristo ali, né? E várias vezes eu recebi promessa. Falar promessa para mim, promessa de casamento, a gente teve, obviamente, mas tive uma promessa muito forte do que eu estou vivendo hoje no Emirados Árabes. Como foi? Eu lembro que fosse hoje, eu estava na casa de praia, né, com meus pais, e um pastor, o pastor Wellington, que era o pastor da minha mãe, né, na época, e um pastor que eu admirava muito pregar. Ele pregava muito. O cara tem uma palavra extraordinária, extraordinária. É aquele cara aquele pastor que você conversasse com ele 5 minutos, ele falava da mesma passagem da Bíblia 5 vezes de forma diferente, e te encantava. Eu achava o máximo. Minha mãe brincava muito comigo assim. O pastor chegou, você vai ver que Tiago nada vai encostar ali, vai ficar escutando ele falar. Eu amava ele escutar ele falar, né? E esse pastor, ele nunca profetizou nada para mim. Nada para mim. Nada. Isso fazia mais de 5 anos que ele é pastor da minha mãe, eu era de outra igreja, né? E eu sempre, de vez em quando, frequentava, eu entendeu ele na casa da minha mãe, enfim. Eu tava na casa de praia com minha esposa, meu pai, minha mãe e o pessoal da igreja do meu pai. E o pastor tava pescando lá, e aí a gente botou as cadeiras de plástico ali na varanda, e aí ele botou essa cadeira, ele olhou pra mim uma vez aqui, meio estranho, olhou, balançou a cabeça assim, e meio que recusando alguma coisa, mas ele não falou nada, e continuou conversando. Ele olhou de novo pra mim, abaixou a cabeça e ele só balançava a cabeça e falava como fosse não. Aí eu achei estranho. Depois ele pegou a cadeira de plástico, ele é meio fortinho assim, meio gordinho. Ele pagou assim, com muita força a cadeira e foi pra minha frente assim. Ele sentou a cadeira aqui na minha frente. Ele falou, meu filho. Ele falou assim, eu vim aqui na casa de praia com seus pais. Eu vim para ter um momento de lazer. E Deus falou que eu tinha que falar algo com você. E eu me recusei, eu me acovardei. Disse para ele que não, que vim em momento de lazer, não vim para profetizar e nem para falar, né, das coisas de Deus, não. Eu vim para ter um momento de lazer e comunhão com meus irmãos. Mas Deus falou que para algumas pessoas tem que falar cara a cara. E com você não é diferente, não. Ele disse, meu filho, o que eu vou falar para você aqui agora, você pode anotar num papel que Deus vai cumprir, vírgula por vírgula, palavra por palavra. Eu parei aqui, olhei para ele, né, o olho já cheio de lágrimas, né, começou já a se encher do Espírito ali. Ele olhou para mim e disse, olha, Deus vai te levar para um lugar distante daqui, muito distante, né? Falou, né, que eu ia vir ver meus pais anualmente, né, como eu falei aqui no começo. Ele renovou essa promessa, mas falou, Deus vai te levar a um lugar tão alto, ao ponto, as pessoas aqui na sua terra, a sua família, vão começar a se perguntar um para o outro, mas como ele conseguiu chegar até ali? Mas como? É impossível alguém chegar ali. É impossível chegar a essa situação tão alta. E eu parei, né? Aí ele começou a falar. Olhou para mim e falou assim, escuta o que eu vou lhe falar agora. Antes de você chegar no primeiro trabalho, Deus já está preparando o segundo para você. Meu Deus. Meu Jesus. E aí ele falou, antes de você começar o primeiro, Deus está me dizendo que os anjos já estão lá preparando o segundo para você. Entenda o que eu estou falando. Não se acovarde. Aí volta o que eu falei a vocês aqui. Eu cheguei lá, tive medo de ir para a empresa. Sim. Eu lembrei da promessa. E ele falou, quando ele falou isso para mim, olhou para minha cara, ele falou assim, o poder aquisitivo que você vai ter é tão alto, ao ponto de você emprestar e não vai tomar de volta. Você vai chegar ao ponto de você entrar na loja de carro que você quiser. E você vai escolher o que você quiser. Mas ele falou, né? Deus sabe, conhece seu coração, sabe o que você vai fazer com tudo isso aqui, isso não vai lhe encantar. Mas deixa eu te falar algo. Aí ele olhou para mim e falou assim, o exército vai te servir. O exército vai te servir? Eu falei, nossa, entrou na carne. Eu disse, nossa, meu Jesus, né? Assim, né? E na minha mente eu já tinha servido a Perdeu Marinha. o rumo. Perdeu a Marinha. Você já serviu militar. Eu tinha sido, já tinha ligado, já estava com 26 anos, não tinha nenhuma pretensão de fazer concurso, nada disso. Nada.
E aí, quando eu fui para o primeiro trabalho, quando eu fui para o segundo, meu trabalho veio direto o contrato para o governo militar. Caramba. Meu contrato veio direto para o governo militar. Eu, no país, tenho carteira militar. E não é militar. Não, eu sou militar, no país eu sou militar. Sim. Ele Sim. tornou-se militar. Tornou-se Na militar. função. É. E aí, fui, né, graças a Deus, fui alcançando lugares altos lá, Deus foi me abençoando, Deus foi moldando, né, na realidade, dia após dia, passando por momentos Então, difíceis, como todo cristão passa. Tu tem nacionalidade do Emirados. Não, eu sou militar, né, ainda não tenho nacionalidade, mas tenho promessa. Tenho promessa. Vai cumprir. Então, e tenho carteira militar, toda minha família, eu, minha esposa, meu filho, tem todos os acessos que o militar tem, hospital militar, todo benefício que o militar tem, tem. Você vai comprar qualquer imóvel, carro, o que for, você tem desconto por você ser militar. Você apresenta a carteira militar, você tem. Sim. Então, eu dei aula muito tempo numa base militar, né, para Força Especial. Hoje em dia eu não dou aula na Força Especial, eu dou aula para a família de uma pessoa bastante importante e dou aula para os netos do presidente. Tu treinou aí os FL lá? Já treinei, entendeu? Tudo que você imaginar É lá. o fraco, viu? Entendeu? Não, porque eu fosse especial, tudo. E Deus fez essa promessa para mim exatamente há 13 anos atrás. E ele se cumpriu ao pé da letra. Vírgula Tudo que ele por falou. vírgula, Vírgula por Quando vírgula, Deus fala, Aleluia. acontece ele ipsilitre. cumpriu. E assim, eu creio que se alguém vai estar assistindo a gente aí, e se você um dia teve a promessa, Deus prometeu a você, creia. Somente creia. Aleluia. Não se desvie do caminho, faça o certo, as coisas certas. Amém. Entendeu? Ande em retidão. Sei o que Deus vai cumprir. Porque o que era para ser na minha vida é algo extraordinário. E em nenhum momento eu duvidei. Obviamente passei um momento de tribulação, que a gente fica assim, será que vai acontecer? Mas era algo tão grande que eu não imaginaria que ia acontecer pela grandeza que era. Era algo muito grande. Eu falo assim, não é difícil, é muito difícil. Assim, o que ele falou aí é algo... Ele falava para mim, ele olhava para meus olhos, ele com os olhos cheios de lágrimas, eu também, ele dizia assim, irmão, o que Deus está mandando falar para você não é algo grande, ele está dizendo que é algo extraordinário. Entenda o que eu estou falando para você, é algo extraordinário. Você não vai entender, ninguém vai entender. Ele falou assim, sua mãe vai começar a escutar notícias dessa forma. Você está aqui hoje, e você vai ligar para ela hoje, mãe, amanhã eu estou nos Estados Unidos. Você vai estar nos Estados Unidos, mas você vai ligar sua mãe, amanhã eu estou na Rússia. E ela não vai dizer, meu filho, mas você está fazendo o que na Rússia? Ela não vai entender. Ela não vai entender o que era. E realmente ele viveu, né, em alguns momentos da nossa vida, que minha esposa também, ela não é que sofreu, mas foi um pouco ruim para ela, porque era assim, eu me ligava e, pô, arruma uma mala que amanhã a gente vai para a Rússia. Eu pegava a mala para a Rússia. E depois de treinar na Rússia, aí tanto tempo, volta para Abu Dhabi. Ah, meu filho vai para tal canto, vai para os Estados Unidos com ele, acompanha. E a gente foi vivendo. Eu ligava, mãe, tô aqui. Mas tá onde? Não, tô nos Estados Unidos. Mas tá nisso, mas tá Abu Dhabi. A gente viveu essa promessa realmente ao pé da letra. E entre outras promessas que a gente viveu, assim, de coisas extraordinárias. Eu creio que Deus, o nosso Deus, ele promete, ele cumpre. Verdade, verdade. Se foi Deus que prometeu, ele vai cumprir. Não importa se é difícil, se seja algo, é complicado, não sei se vai dar certo. Irmão, vai. Vai. Deus muda a lei. Muda. Deus muda a lei. Deus muda situações. Deus muda a lei. Infelizmente, às vezes, é Deus, é o plano dele, a gente sabe. Deus mata a pessoa. Se ele Deus, quiser, ele limpa o caminho para você. Verdade, Ele verdade. vai, Deus faz Ele isso. limpa o caminho. Eu sempre entendi uma coisa, que eu tenho que estar alinhado com o propósito dele. E Deus me botou naquele lugar ali com um propósito, para mim alcançar vidas e abençoar vidas. Se eu me rejeitar a fazer, ele me tira e bota outro. Exato. Porque o propósito dele tem que se cumprir. Exatamente, perfeito, Tiago. E quando você fala um negócio como esse, isso me faz lembrar de que nós estamos vivendo hoje num tempo muito fraco de crentes que não entendem mais o trabalhar de Deus. Não é que a gente compreenda Deus trabalhar, não é isso que eu estou querendo dizer. É de que Deus ainda faz coisas absurdas para poder cumprir o seu propósito. Deus, ele não está numa caixa, Deus não está numa forma para trabalhar da forma que a gente acha que deve ser trabalhado. Não, Deus faz como ele quer. E quando nós olhamos para a Bíblia, por exemplo, você acabou de falar que Deus é capaz de tirar até pessoas do caminho para poder cumprir o seu propósito. Deus protegeu e matou aqueles que impediram Daniel de fazer aquilo que precisava ser feito. Daniel foi jogado injustamente na cova dos leões. E depois disso, que Deus, né, o livrou, quem foi que morreu? Quem botou ele na cova. Exato. Então Deus, ele cumpre o seu propósito, independente daquilo que ele precise fazer. Como fez com Amã. Amã preparou tudo para poder matar Mardoqueu. Tudo!
Deus não só mudou a lei que foi revogada, mas também matou aquele que queria acabar com o seu propósito. Então Deus faz essas coisas. Verdade. Ô Tiago, eu tô relembrando aqui o que você falou, que o irmão profetizou que você iria emprestar e que não iria faltar para você. Nesse período que você está lá em Abu Dhabi, não é isso? Você já chegou a levar... Porque assim, eu entendo que Abu Dhabi, né, aquela região lá, Emirados Árabes, eu vou usar a palavra que eles usam, é a meca do jiu-jitsu. Né? Lá jiu-jitsu é igual futebol aqui pra gente. Exatamente. Mesma coisa. Você já chegou a levar ou abençoar outras pessoas devido ao esporte lá em Abu Dhabi? Agora estamos... Eu parei de contar depois de 30, que eu levei pra morar lá. Depois de 30 eu parei de contar. Não dava mais pra contar, não. Eu falei, vou contar mais não, mas tá bom. Mas já tem mais de 30 famílias que Deus me usou como canal. Primeiramente, obviamente, tudo eu falo que é pra honra e glória dele. Claro. Sempre falei isso aí, eu sempre que falei, repito muito isso da minha casa, né? Nós somos o canal. Sim. Né? E é ele que faz a obra. Então, ele me capacitou para isso, devido a minha força, eu acho que dentro do esporte também, né? Deus me capacitou para aquilo, para ter sido campeão mundial, ter um bom nome, uma boa reputação. Isso influencia muito. Eu sempre falei muito para você, eu acho que é uma coisa que eu mais tenho medo, é de sujar o nome de Deus. Né? Ele dá um cheque em branco pra gente, mas a gente não pode sujar aquilo ali, não. A gente bota aquele cheque, mas a gente tem que pagar. Não quero sujar o meu nome. O nome de Deus é o que é o mais importante. Então, uma coisa que eu tenho muito medo, se o cara me botar o dedo, ó o crente, ó o cristão, diz que é cristão e faz isso. Eu sempre temi muito isso. Né? Quando eu comecei aí, eu usei meu jiu-jitsu como moeda de troca. Aí a galera falou, pô, eu usei moeda de troca. Os caras queriam aula particular e eu dou, vamos lá. Eu comecei a dar aula particular para pessoas importantes, que eu falo assim, supervisores de outras empresas. Eu falei, não, vamos dar aula particular. O cara precisava reciclar o jiu-jitsu, sempre tive ali num nível muito alto. O cara queria, chegava para oferecer, pagar. Eu falei, não, vamos treinar primeiro. Aí dava aula pro cara, aí acabava a aula. O cara, pô, e aí, quanto é que eu pago? Eu falei, você gostou da aula? O cara, pô, tá maluco, rapaz, mas aí eu quero saber o preço, pra gente fazer o outro final de semana. A aula às vezes era 6h30 da manhã, antes da minha primeira aula que eu tenho que dar na minha empresa. Eu falei, não, não precisa pagar não, só faz o favor. Ele falou, pode falar, irmão. Quando tiver alguma vaga, ou então algum processo seletivo, você me avisa, que eu tenho uns alunos que querem vir morar aqui. Aí ele faz a entrevista e você encaixa ele. Eu usei meu jiu-jitsu como moeda de troca. Que legal. E aí eu fui fazendo. Por mais de 30, dos 30, eu acho, mas vou dizer assim, no começo, mais de 20 morou na minha casa. Você literalmente abre as portas da sua casa. Eu acreditei isso, que eu acreditei aquilo que foi bênção pra mim, poder ser bênção pros outros também. Eu nunca fui aquela pessoa que dizia assim, eu tô bem financeiramente, e os outros que ficam pra trás, eu vou aqui ostentar. Eu falei, não, eu acreditei que quanto mais eu abençoasse, mais abençoado ia ser. Sempre acreditei nisso. E a gente tinha, eu e minha esposa, a gente tinha esse coração aberto para isso, de abençoar mesmo. Então, vamos abençoar, a gente tem que abençoar. É dolorido? Porque quantas pessoas moram na sua casa, depois às vezes sai por algum motivo, mas assim, a gente falou, não, então vamos olhar para isso, a gente tem que olhar quem tem que abençoar. E eu entendi assim, que Deus me botou aqui com essa missão, né, de fazer o meu nome, de exaltar o nome dele, de ser campeão mundial, mas eu acho que a principal missão é evangelizar ali dentro, com o meu próprio testemunho de vida e ajudar vidas. E me permita perguntar agora. A gente tá falando aqui, Emirados Árabes, Dubai e tal, é um país muçulmano, gente. Já pararam para pensar, né? É um país muçulmano. Nós estamos falando de alguém que tá lá há mais de 10 anos, é campeão mundial, tá trabalhando com pessoas importantes de lá, né? E é cristão. Como é que é isso, Tiago? Como é que tem sido essa sua profissão de fé, vamos dizer assim, né? De falar de Jesus, ou se você é permitido falar, como é que é essa questão de ser cristão? Também, lá, isso, como é que é isso? Como é que funciona lá? Eu acho que assim, acho que as portas se abrem muito pra gente, né? Acho que até, eu sei que tem muitos países que são muito fechados, né? Assim, ao extremo. Né? Sim, com certeza. Mas tem países como o Emirados Árabes, ele é fechado, mas não esse ponto de você não poder cultuar. Mas as portas se abrem, creio, muito pela sua postura, pelo como você se comporta, né? Como você expõe o evangelho. Né? Desde o meu primeiro título mundial, se olhar meu Instagram, tem lá que no primeiro título mundial eu lutei com o nome Jesus nas costas, gigantesco. Eu tinha meu nome da academia, o nome do outro, em cima tem o nome de Jesus gigantesco. E não me incomodei com aquilo. Eu sei que quem me trouxe, eu sei quem me levou até lá, e sei quem vai me exaltar lá. Eu jamais posso esconder o nome dele.
Eu sempre pensei nisso. Então, aquilo ali, para mim, era primordial. E todas as vitórias, eu sempre procurei em rede social, o que for, exaltar o nome dele, né? E de lá, você tem é um país muçulmano, mas ele tem alguns locais específicos, né, que ele permite você cultuar. Você pode abrir uma igreja, Sim. né? Obviamente documentária, tudo direitinho, mas é um local específico. Como se fosse assim um shopping. Na tal shopping tem uma loja tal que é uma igreja evangélica, que é liderada lá por um pastor, o pastor Jurandir, que é da Igreja Batista. Ele tem essa igreja lá. E você pode cultuar todo domingo, o culto lá é pela manhã. E também tem, acho, 2 vezes por semana que ele faz também outros cultos, né? Então você pode cultuar. Você também, você pode, na nossa casa, na casa de alguns amigos, a gente faz células também. Às vezes a gente não pode ir para tal culto, a gente consegue fazer célula ali, conversar. A gente não pode, a lei é que eu não posso gerar um número muito grande na minha casa. A lei não pode. Por isso, por casa, eu vou repetir a você. Tem essa história que fala, a polícia... Não, na minha casa nunca bateu polícia, nunca ninguém denunciou que tinha uma célula, então estava tendo reunião, estava tendo louvor, nunca teve essa denúncia. Eu sempre reuni meus amigos lá e sempre foi muito bacana. Agora a gente respeita as leis também do país. Lá não sou permitido andar na rua com a Bíblia evangelizando. Não, se o país não permite isso, eu não vou fazer, eu tenho que respeitar. Nós estamos debaixo de lei. Perfeito, exatamente. Estamos debaixo de lei. Tem que entender que aquilo é uma lei que pode prejudicar minha família. E meu chefe, obviamente, né, uma pessoa, como eu falei aqui, muito importante, ele é muçulmano. Muçulmano é aquele cara extremamente religioso. E ele sabe que eu sou cristão. Ele sabe que eu sou cristão. E como é que é isso? Uma vez ele falou na minha cara sim, eu conversando com ele sobre isso, né? Ele perguntou, eu falei, pô, mas... Ele falou assim, eu sei que você é cristão. Prefiro muito mais trabalhar com você cristão do que qualquer outra pessoa. Eu fiquei espantado, olhei assim, nossa, ele falou assim, lógico, eu sei o que um verdadeiro cristão segue. Apesar de saber que o processo ali, a fé, né, do Alcorão, tudo, mas assim, nós acreditamos no mesmo Deus. Porque ele falou assim, acreditamos no mesmo Deus. Só muda que o nome do meu Deus é Alá, né, que é Deus em árabe. Sim. E vocês é Deus. Pra gente, né, Deus e God e assim vai. Mas nós não acreditamos em Jesus como o Salvador. Nós acreditamos, ele falou assim, até que no Alcorão fala mais em Jesus do que no profeta Maomé. Nós acreditamos em Jesus como um grande profeta e respeitamos muito ele. Como um grande profeta, não como filho. Sim. E é a única diferença da gente. Só isso. Mas eu sei o que é um ídolo cristão. Eu sei que você é cristão. Não é à toa que você viajou para mais de 20 vezes com meus filhos sozinho. Eu falo, a coisa que eu tenho mais preciosa nessa vida é meu filho. Eu jamais deixaria meu filho viajar com ninguém. E viaja com você. Eu viajo com o filho dele sozinho. Onde eu vou, pô, aqui em Natal tem um agora comigo. Eu fui pro Brasil, fui pra Rússia, Turquia, Roma, tudo sem o filho dele. Japão, tudo. Os moleques às vezes tinham, os meninos tinham 8 anos de idade. Quem deixa um filho na mão de alguém? Rapaz. Não deixa. E nunca deixei. Não, então perceba. Não. O interessante é o seguinte, vamos lá. Olha o que o Thiago tá falando, tá? Ele tá falando de alguém que segue uma outra religião, alguém que é muçulmano, mas conhece tanto a Bíblia que entende que quem segue ela de maneira verdadeira é alguém de caráter. É digno de confiança. É digno de confiança. É isso mesmo, Irinaldo. Então, olha só, gente, olha só. Então, você que nos acompanha pode estar se perguntando, certo, e o que isso quer dizer? Eu vou lhe explicar agora. Alguém percebe que não serve o mesmo Deus que nós, percebe o quanto alguém que é cristão verdadeiro pode ser confiável e entregar, a ponto de entregar aquilo que ele julga de mais precioso, que são seus filhos. E conviver de maneira harmoniosa com essa diferença, porque entende que alguém que segue de fato Jesus os ensinamentos do cristianismo é alguém digno de confiança. Isso é muito forte. Eu nunca tive assim, parece ser um país no começo muito fechado, hoje em dia muito aberto nesse ponto, mas assim, nunca teve problema com isso, né? Isso acho que foi um dos motivos assim, que para ele gostar tanto do país, né? Como te falei, o chefe sabe que eu sou cristão, tenho amigos árabes também que segue o islamismo ao pé da letra, e eu também nunca escondi isso, também não, nunca escondi, nunca omiti, né? Se me perguntar eu falo, não, sou cristão sim. Muitas vezes eu respeito, como sempre respeitei eles, eles vão pro hotel, às vezes,
Tem a hora dele de oração. Eu respeito. Eles vão orar, meu irmão. Eu sei que a oração deles, eu não vou incomodar porque eu vou entregar. Isso é intolerância religiosa. Não. Isso. Essa ação dele, eu sou cristão. Você vai orar, você vai ficar no seu canto. Também mostrei várias vezes. De noite, vou orar na frente deles. Eu me ajoelho na cama do meu quarto. Fico geralmente no mesmo quarto, me ajoelho. E eles me respeitam totalmente. O coach, ele fala, Deus, o coach tá orando. Espera um pouquinho, pô, depois a gente conversa. Fica lá, espera eu terminar de orar. Coach. E, bicho, já conversamos sobre Bíblia, sobre Eles tudo. falam português? Eles entendem, já compreendem um pouco, Entendem. já compreendem um pouco. Os que eu dou aula já compreendem um pouco. Por estar muito tempo já comigo, já compreendem bastante. Mas você se comunica em inglês Só normalmente? inglês, só inglês, Só inglês. só inglês. Só em inglês. Só em Então, inglês. o teu inglês do YouTube funcionou. Funcionou bacana, hein, mano? Você dá aula para os 2 filhos, são 2 filhos? Três filhos, São 3 filhos. do meu chefe mesmo, né, que é o dono da empresa que eu trabalho, e dou mais aula para 3 crianças, que é do mais alto escalão, né, que é o neto do presidente do país, do Sheikh Mohammed. Desses 3 filhos que você dá aula, algum deles já te deu abertura para falar sobre de Jesus? Já sim, já. A gente conversa, assim, de uma abertura bem bacana. Porque a gente começou, eu gosto muito de estudar, às vezes, o Apocalipse, essas coisas, eu fico conversando com ele. Cara, ele começou, ele estourou a guerra, né, de Israel e... Sim, sim. E ali, né, eu falei, bicho, é o fim dos tempos, presta atenção, né? Aí ele começou a explicar pra mim, né? Eu falava, pô, o Corão fala disso aqui, bicho. E aqui eu falei, Márcio, pô, a Bíblia fala isso aqui. É parecido com o teu. E aí foi conversando, né? E foi. E a gente, às vezes, entra no assunto de Bíblia, de conversar como Jesus. Eu falei, Jesus acredita nisso aqui. E a gente vai. E hoje em dia tem uma abertura pra conversar. Tem uma abertura pra conversar de boa. Assim, eu falo, tudo vai de como você conquista o espaço. Sim. Do como você conquista espaço. Eu nunca conquistei espaço na base da força, ou chega aqui aquele crente chato. E aceite Jesus. Meu irmão, acho que se o Espírito Santo falou que é ele que convence, eu tenho que só me deixar ser usado. Eu dou minha aula, converso com ele, brinco, entro na mente deles ali, que é adolescente, converso, e aí, quando eu vejo que ele, pô, sei lá, tá ali com uma namoradinha, teve uma decepção amorosa, eu falei, pô, irmão, normal, calma, a gente conversa, já entra um pouco mais no lado sentimental, a gente entra um pouquinho ali, conversa, sai um pouco de perto, e deixa a curiosidade vir, e Deus vai trabalhar, Deus tem promessa. Sim. Deus tem promessa. Então, se Deus tem promessa, eu só tenho que esperar o momento certo. É isso Eu aí. tenho que estar preparado no momento certo. É isso aí. E assim, e voltando um pouco, você fala muito aí, fala com muita paixão, sempre citando aí a sua esposa. Como é que foi essa história? Como é que você conheceu sua esposa, meu filho? Me diga aí. Vocês que estão aqui nos acompanhando, né? Ela tá aqui, a assessora tá aqui, viu? Ela tá aqui, tá presente aqui, tá presente aqui. Então, como é que foi? Como é que vocês se conheceram aí? Eu conheci minha esposa, a gente tava num encontro de jovens. Foi, vamos dizer assim, foi um erro que deu errado. O erro que deu certo, né? O erro que deu certo. O erro que deu certo, porque a gente tava na encontro de jovem, né? E a gente não, ela ia cantar na bandinha na época, né? Que o pessoal gostava muito. E ela findou, ela não foi... Não pode falar que tem bandinha, cara. Pode não. Tem a turma que nunca fez enquanto jovem, não pode falar. Foi mal. Aquele segredo, né? Estragou! Aquele segredo. Estragou. E aí a gente, ela saiu, né, do grupo, porque tava cheio lá, aquele negócio, e beleza. E eu também não fui para esse encontro de jovem, tinha competição, algo desse tipo. E a gente só foi pro encerramento. Lá, no encerramento, um amigo meu, que infelizmente faleceu no Covid, Pedro, e aí ele apresentou a gente. Eu apresentei, achei, pô, legal, menina legal, conversando. Ela falou, sou da Assembleia, conversou ali. E aí, tá bom. Ela é da Assembleia ou da Batista? Não, eu era da Batista, nessa época da Batista, exatamente. A irmã tava desviada. Depois foi pra missão da Alecrim. Sim. Foi congregar junto ali, que era Sim. em frente da igreja que ela congregava praticamente, que era da igreja da Presidente Bandeira. Presidente Bandeira, Era, né? isso. Naquela igreja teve muito louvorzão ali, na missão. Na missão, pronto, a gente foi de lá. Banda Canal Isso, Banda Canal, demais. E aí a gente conheci ela, acabou ali, a gente trocou o telefone, beleza, fui pra casa, no outro dia eu liguei pra ela, pô, vamos se encontrar. Tem uns amigos meus que vai se encontrar no shopping, né? Aí ela, pô, inventou uma história, não sei, vou perguntar à minha mãe. Ligou o telefone, naquela época do orelhão, ligado do orelhão, né? Botava a ficha ainda, a ficha. Aí eu liguei pra ela, depois ela retornei, ela, tá bom, então vamos se encontrar. Foi me encontrar no Via Direto. Olha que coisa de Deus, né? A gente se encontrou e a gente não se reconheceu. A gente só se viu a primeira vez. Foi naquele encontro de jovem. Uhum. E eu passei pra ela e falei, eu acho que é ela mesmo. Né? Aí eu voltei, eu falei, me apresentei, eu falei, não, lógico, aí comecei a conversar com ela. E ali, conversando com ela, Deus, aquele negócio, Deus vai nos unindo, né, os propósitos. E aí fui conversando com ela, né, ali, e aí ela
eu comecei a perguntar para ela algumas coisas, ela começou a falar de uma síndrome que ela tinha, né? Que ela não falou da síndrome, ela falou só que ela não podia ter filho. Fala, não posso ter filho, então Deus me falou dessa forma, Deus tocou no meu coração que se antes de eu ter qualquer coisa, conversar aqui, eu tenho que falar isso pra você. Uau. Pra ninguém ser enganado, né? Tipo assim, começar um relacionamento como cristão, né? Coragem dela, né? Ela falou, tem que contar isso pra você. Eu falei, não tem nenhum problema não. Pra mim não tem nenhum problema isso não. Que o meu sonho é adotar uma criança. Eita. Caramba. Aí ela parou, né? Congelou assim, ela falou, tudo bem. Eu perguntei, né? Você quer ficar comigo, né? Ela falou, não quero ficar com você não. Ela falou, se você quiser namorar comigo, eu namoro com você. Ficar com você eu não fico, não. Crente, Aí na hora, né? Eu vou retirar a palavra que eu disse. É crente, né? Desviada da crente, meu amigo. Aí eu brinquei com ela, né? Eu falei, era essa resposta que eu queria de você. Porque se você falasse que queria ficar comigo, eu não ia ficar com você. A gente ia para cada um pro seu canto. E aí ele começou a nossa história. Né? Começou a história e... Quantos anos você tinha nessa época? Eu tinha 18, ela tinha 17, né? Não é isso? 18, 17. 17. Tá respondendo aqui, 17, tá confirmando, viu, Bruno? E aí começou a nossa história, né? 2003, a gente começou a namorar. Na época era faixa azul de jiu-jitsu. Ainda não tinha nada. Aí você me coloque agora na situação. Faixa azul é o quê? Nada. Nada depois de ninguém. Nada depois de ninguém. Ou seja, na época que ela conheceu, você tava puxando uma cachorrinha. Pronto, mais ou menos isso. Sei nada na vida. Agora, varão, depois de Deus, agora eu sei o teu segredo, varão. Não tinha nada, não tinha R$1 no bolso. Ela participou de todos os momentos assim, na minha carreira. Todos os momentos, em especial todos os momentos, não faltou um. Que maravilha. Tem momentos que ficou muito marcado, que às vezes eu falo com ela, às vezes até me emociono, que foi no Mundial de Jiu-Jitsu que era no Rio de Janeiro, que era faixa marrom, 2006, que meus amigos foram, né, iam, né, lutar, e eu não ia, tava sem dinheiro, não tenho como ir. E ela sempre acompanhou em competição, viu o meu talento ali dentro, Deus vinha me honrando muito, e meus amigos falavam muito entre eles, irmão, esse cara é um fenômeno, cara, não é possível não, esse cara é um fenômeno, esse cara não perde pra ninguém, não é possível. E aí, Thiaguinho é um fenômeno, não sei o quê. E ela acompanhava muito, sempre gostou de acompanhar no tatame, me ver lutando, todo campeonato ela ia. E aí eu não ia pra esse campeonato. Eu falei, não tem como ir, não tenho sem condições, sem dinheiro, e não tinha como. Na época, meus pais estavam muito mal financeiramente, e não tinha, realmente não tinha como ir. E ela foi, estava trabalhando numa loja de sapato, ela pegou o salário do mês dela inteiro, aí foi por trás de mim, comprou minha passagem, e pegou o dinheiro e falou assim, se você não vai, não sei, isso aqui você tem que ir. Ela foi, mas esses 2 dias de onda? Ele falou, isso é do meu salário. Eu não vou pegar nada, tá aí o dinheiro do mês inteiro, e é pra você ir. Se é o seu sonho, se é o que você quer pra nossa vida. E vocês eram casados já? Não, era noivo. Noivo nessa época. Noivo nessa época. Eu tinha acabado de noivar. Isso é que se chama de prova de amor, viu? Meu amigo. Deu o mês inteiro ali, eu sempre, assim, né, assim, depois que eu cheguei em Abu Dhabi, né, converso com amigos, assim, essa coisa, falo assim, cara, acho que uma das maiores valorizações que eu tenho que ter é pela minha esposa. Sem dúvida. Acho que às vezes tem essa mania de valorizar de fora, né, não tô dizendo mulher, hein, valoriza um amigo que fez 1%. Sim. E aquele amigo que fez com você a vida toda, e você nunca valorizou. Ninguém é obrigado a dar dinheiro a ninguém, mas você nunca ofertou na vida do cara, você nunca... Sim. E eu falei assim... Fez algo por ele, né? Fez por mim quando eu não tinha nada. Exato. Então, eu não digo que eu tenho tudo, ela tem que ter tudo comigo. É fato, entendeu? Sem dúvida. Nossa história começou dessa forma, do encontro de jovem e até hoje, né? E quem me acompanha em tudo. Se eu for lutar, às vezes nos Estados Unidos, para mudar o fuso horário de 11 horas, a luta tá rolando nos Estados Unidos vamos supor assim, de 3 da manhã, 3 da tarde nos Estados Unidos, né? Abu Dhabi 3 da manhã. Eu sei que é a única que vai estar acordada. Se eu tenho a plena convicção, eu entrar para lutar 1 hora antes, oi, você tá bem? Eu falei, tô. Como é que você tá se sentindo? Eu tô me sentindo muito bem. Certo, se eu estiver mal, tô meio, sei lá, o corpo não tá respondendo tão bem, tá? Eu tô orando por você, vai dar tudo certo, minha oração. Eu sei que Deus vai honrar mais uma vez, a gente vai chegar mais uma vez aí. E assim sempre tem sido. Não conheço o adversário, mas ele conhece. Vai vencer, né? Vai vencer. Teve uma vez, cara, você vai engraçado. Isso aí é muito engraçado, essa história. Eu fui lutar um campeonato aí, a final do Mundial, 2023, eu fui 2022. O cara era muito duro, o cara tinha vindo assim, o cara tava vindo numa fase fantástica, o meu adversário.
E chegou na final, eu e ele. Nossa, aí meu irmão aqui, eu sentado no lado aqui, na área de aquecimento, aquela adrenalina, fica você frente para o seu adversário esperando chamar seu nome para as luzes acender, a câmera na sua cara, você sentado, a câmera vindo aqui, nossa. Aí a mensagem dela. E aí, como é que você tá? Eu falei, tô bem. Muito nervoso, às vezes, se tiver um grau mais que esse aqui, eu desconheço. Aí ela, sério? Eu falei, tá. Eu falei, bicho, aquele é muito duro. Ela falou assim, aí eu falei, é muito duro. Tá, mas essa luta não vai passar de 1 minuto e meio, não. Aí eu falei, se você receber a profecia, me avisa. Se Jesus falou com você, por favor, me diga logo. Diga que eu quero ficar pelo menos marcado, o momento tava me relaxado. Aí eu falei, filha, você não tem noção de quem eu tá lutando, não. Eu sei, você já me falou quem é esse cara. Eu sei, mas eu sei quem é você. Você vai entrar aí, você vai finalizar ele rapidinho. Acredita em mim? Desligou o telefone, ficou olhando pra cima assim, rapaz. Ou ela surtou, eu surtei. Alguém aqui tá muito doido, irmão. Alguém aqui tá muito doido aqui, porque não tem condições não. Mas assim, a motivação de acreditar. Não, foi uma bezetacil na veia, porque bezetacil normalmente é intramuscular, né? Mas foi na veia logo. Porque assim, acho que a gente que é casado, a gente sabe que o nosso porto seguro vem na nossa casa. Sem dúvida. A gente pode ter, eu sempre priorizei muito isso. Você pode ter o problema que for fora. Mas se você tiver um bom ambiente dentro de casa, ali é o seu refrigério. Sem você dúvida. Volta para ali você renova a sua energia, ali onde você... E assim, ela sempre procurou fazer isso com muita maestria. Nesse lado assim, eu vou perto do Mundial. Ela sabe que esse mês é crucial de treinamento. Ela pega a Rafa, que é meu filho, todo para ela. E assim, pode ir, esse mês é seu. Você faça o que você quiser, você vai treinar, se você precisar treinar de manhã, de tarde, de noite, ele fica comigo, eu vou levar no colégio, eu vou no parquinho com ele, não se preocupe, foca lá que aqui eu seguro a onda. E assim, todo mundial parece brincadeira, a batalha espiritual é tão grande que ela acaba com febre. Ela acaba com febre, o meu filho adoecendo. Todo mundial. Desde que ele nasceu, acabar o mundial, esse ano agora foi antes da minha luta. Ela arriou num grau máximo, com gripe, febre, e Rafa também 2 dias antes, ao ponto de eu ter que dormir em outro quarto para não pegar a virose com eles. Eu fiquei dormindo num quarto isolado, eu falei, nossa, não é possível não. E assim, a batalha espiritual que a gente passa é muito grande naquele lugar. Porque assim, apesar de saber que somos cristãos, o diabo está feliz de saber que o nome do nosso Deus vai ser exaltado. Sim, sem dúvida. Então ele quer de qualquer forma parar a gente. Retaliação, né? Retaliação, a gente sabe disso aí, né? E assim, Tiago, como é que tem sido, então, esse período que você está lá, de você estar abençoando pessoas, abrindo portas para outras pessoas, né, através daquilo que Deus tem te proporcionado, mas como é que hoje você enxergar uma promessa que foi feita sendo cumprida e você tá ali naquele mundo que, de certa forma, não tem tanta liberdade para falar de Jesus, né? De forma aberta, como você bem falou, a lei do país não permite fazer o que a gente faz no Brasil, mas de que forma, além dessas pontuais que você citou, de falar com os meninos, de falar com seus alunos, mas de que forma Deus tem te proporcionado abençoar o reino dele através, né, do esporte? Né? Como é que tem sido? Porque eu acompanhei, eu assisti alguns vídeos seus, eu vi algumas coisas no Instagram e percebo que você sempre ora antes de entrar e você sempre levanta as mãos quando acaba a luta. Né? Então, exato. Então, como é que tem sido isso? Eu sempre acreditei que a maior forma de evangelismo é o seu próprio testemunho de vida. É isso mesmo. Eu acho que tem uma frase daquele Billy Graham que ele fala assim, né? Seja a Bíblia que o mundo precisa ler. Né? Uma frase muito forte dele. Ele fala justamente sobre isso, que às vezes não adianta você falar o que você tem. Você pode ser o melhor pregador do mundo. Se você não tiver exemplo de vida, ninguém vai acreditar no que você está falando. Jesus, a pessoa parava para escutar Jesus, não era porque era o milagre que ele operava, é porque era ele falando. Era o exemplo que ele dava. Né? Então, assim, eu sempre acreditei nisso, assim, meu irmão, às vezes você pode ser o melhor pregador, pode ser o melhor cantor. Quantos cantores você viu com a carreira arruinada, depois foi pego em adultério? Porque tudo aquilo que ali foi cantado, as pessoas que escutaram dizem, nossa, era essa pessoa cantando mesmo? Então aquele passa a ser desacreditado, né? E por isso que eu falo assim, é muito difícil pra gente que é cristão do país e teve uma vida no evangelho, tentar se manter reto. A gente tem que tentar.
que as retaliações vão vir e tudo, mas eu sempre acredito que a maior forma de evangelismo é o próprio testemunho de vida. É me manter reto, com ações, com atitudes, com palavras, né? E dentro de uma luta, ganhando, às vezes com integridade, até mesmo no dia que você perder, você reconhecer, não, foi mérito do adversário, não foi... Sim. O árbitro, às vezes, entre aspas, errou pro meu lado, você tem que reconhecer, não, a luta é dele, pode dar para ele. São pequenas atitudes que vão fazer uma grande diferença na sua carreira. E como é que tem isso? E tu consegue nos dizer que essa sua atitude de viver dessa maneira impactou alguns adversários seus que você conseguiu receber esse feedback? Sim, graças a Deus, foi, eu acho que mês passado, bem retrasado, fui estar nos Estados Unidos, né? Botei uma caixinha de pergunta, né? Aí faço a pergunta, né? Aí o cara botou na caixinha lá. Não é uma pergunta, é um agradecimento. Aí o cara botou um texto pra mim, gigantesco no Instagram, dizendo assim, você não sabe o que aconteceu. Você estava um dia na área de aquecimento, né? E você botou um louvor no seu fone de ouvido. Tá no seu fone de ouvido. E você estava escutando o seu fone, eu não escutei o louvor. Não vou mentir, eu não sabia o que você estava escutando. E você botou aquilo ali, sem que te chamaram para lutar. Quando você chamou para lutar, você saiu com o fone e esqueceu o telefone. Quando você saiu, ficou o telefone, ficou o louvor tocando. O fone desconectou, ficou o telefone tocando. Então, com um louvor muito bonito. E aquilo ali era o louvor que eu estava precisando. Eu estava passando um problema no meu relacionamento. Absurdo. Aquilo ali eu parei assim, eu falei para ele no Instagram mesmo. Você pagou meu dia. Porque tudo que eu fizer aqui, se não for para isso, nada vale. Isso aí. E ele era de que país? Lá é brasileiro. Mora no Emirados Árabes, ele mora em Ras Al Khaimah, né, uma cidade um pouco distante, vinha passando por um momento um pouco difícil. Ele mandou esse agradecimento. Para mim, ele pagou meu dia. Ele foi uma massagem no meu coração. Disse assim, pô, então o que eu tô fazendo tá valendo a pena. Que maravilha. A gente não sabe, às vezes, quantas vidas a gente impacta, né? É verdade, a gente não tem noção. Devido às pancadas que a gente leva na vida normal, com decepções, com amigos, com seja lá o que for, né? A gente passa por muitas decepções. Mas existe sempre alguém que tem a gente como espelho. Verdade. Existe sempre alguém que tem a gente como espelho, a gente não pode parar. Então, por várias vezes, eu pensei, às vezes, por decepções, em parar. Assim, eu vou contar a minha carreira, que eu não preciso mais disso aqui. Assim, pra que eu tô ajudando mais pessoas? Pra ficar levando porrada? Não preciso mais. Então eu vou tocar minha carreira, vou tocar minha família e tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas eu sempre pensei, mas que culpa essa pessoa que tá vindo aqui atrás, necessitando de um apoio, tem por um erro daquele que fez lá na frente. Não que bacana isso, cara. E eu sempre pensei nisso. Eu sempre, como você falou, o colher é obrigatório. Né? É isso aí, mas a semente é na tua mão. A semente é na minha mão. Então, cabe a mim se eu vou querer colher algo bom. É isso aí. Então, se eu quero colher, eu sempre... com minha esposa em casa, a gente conversa muito sobre isso, eu falava assim, se você reparar para pensar, essas pessoas que fizeram uma coisinha aqui, outra ali, onde é que eles estão? E onde Deus vem nos levando? A gente continua ano após ano subindo. Ano após ano subindo, pela misericórdia de Deus. Sim. Não porque eu sou merecedor, que é pela misericórdia, é pela graça, que nós recebemos aquilo ali, mas eu acredito que é pelo plantio. E se eu parar de plantar aqui, eu paro de colher. Eu não posso parar. É difícil você, às vezes, plantar na vida de uma pessoa que já lhe magoou, que lhe difamou. É muito difícil. Dizer que é fácil aqui, eu vou estar mentindo para você. Eu vou estar mentindo. E principalmente passa no meio de um esporte, de uma coisa que você botou a pessoa dentro da sua casa. Você botou dentro da sua casa, você deu de comida para a pessoa. Você deu um trabalho para ela, que ela amanhã sai da sua casa depois de anos e, vamos assim, ele te difamou, uma suposição. Sim. É muito difícil. É difícil, você disse, vou ajudar o outro que está vindo aqui atrás, porque ele precisa. Isso é tão verdade que eu preciso compartilhar isso aqui com vocês. Eu e a minha esposa, a gente fez isso, a gente ajudou alguém que estava passando por dificuldade, veio de outro estado e estava enfrentando um momento muito difícil, desempregado e tal, e a gente acolheu ele dentro de casa. Ali eu falei para ele assim, o que eu comer você come, o que eu tomar você toma, e a casa que eu durmo é sua também. Até você se restabelecer e Deus abrir as portas para você e você ser abençoado novamente. Ele ficou um pouco mais de um mês conosco lá e a gente fez exatamente isso. Então, se eu comia uma carne de primeira, ele comia. Se eu comia uma carne inferior, ele também comia. Então, não tinha diferença. E depois disso, quando ele se ergueu, Deus abriu a porta e fez isso mesmo, fez um milagre e tal, aconteceu exatamente isso. Foi falar, porque uma vez que você abre a porta da sua casa, aquela pessoa vê da sua intimidade. Lógico. E vê algumas coisas acontecerem e tudo mais, então... Que você é ser humano? Exato. Não tinha para que comentar com A ou B.
Então a gente ficou extremamente entristecido e a gente, na época, decidimos, naquela época, dizer o seguinte: rapaz, não coloco mais ninguém dentro da minha casa. Mas depois eu tive esse mesmo pensamento seu. Eu falei: não, mas eu não posso deixar de abençoar outra pessoa, porque por causa do erro de uma. Então, aconteceu de Deus me dar a oportunidade de abençoar uma outra pessoa que estava tendo até uma overdose na época, né? Uma menina, e Dani colocou ela para dentro de casa, cuidou dela ali e tal, deu roupa nova, alimentou ela, e aí a gente cuidou e, graças a Deus, a menina está bem hoje, né? E todas as oportunidades que Deus não der de fazer, a gente vai fazer. Acho que, às vezes, como a gente vem falando aí de abençoar pessoas, é o reino. Exato. É o reino, é o que Deus... Investir no reino. Exato. E assim, o reino. interessante é o seguinte, que quando Deus quer abençoar alguém, ele usa pessoas. Sim. Aquele negócio, raras vezes você vai ver uma intervenção do céu mesmo numa situação dessa. Não, vai usar pessoas, pô. Usar Quando pessoa. Deus quer abençoar alguém, ele usa pessoas. Tá na posição. Exato, exato. E o reino é um corpo, isso é muito, muito bonito de ver, porque assim, você vai atingir um público que eu não vou atingir. Exatamente. Você canta algo que eu não vou cantar nunca, irmão. Se eu Exato. cantar aqui, eu acho que... Rapaz, quem tiver convertido se desconverte aqui, volta pro mundo. Você vai atingir pessoas que eu não vou atingir, meu irmão. E vice-versa. Eu vou atingir pessoas que você não vai atingir nunca. Nunca. Entendeu? E a gente tem que fazer com que se conecte. Entendeu? Pô, se eu tiver aqui, puder abençoar o seu ministério, eu vou abençoar. Se eu puder um dia abençoar o seu ministério, para você cantar um hino, para me botar no meu highlight, eu vou botar. E aí tudo se conecta. Tudo se conecta. As coisas vão se conectando, porque assim, é pro reino. Cada membro do corpo tem sua função. E é exatamente isso. Exatamente. Uma hora eu vou ser o dedo mindinho, e outra hora você vai ser os olhos, e assim por diante. E tudo isso coopera para um único objetivo: sermos abençoadores e participantes do reino de Deus. Exatamente. Então, assim, para esse momento, agora, nossa conversa muito boa aqui, como eu te falei, tá vendo? A gente tá na sala da nossa casa, veja que negócio bacana, né? Isso me faz lembrar uma coisa, que eu fico só esperando chegar aqui, a pizza, a comida, porque conversa de crente é boa, mas sempre te rola comida. Então, olha só, Manuel, Irinaldo, eu tenho certeza absoluta que vocês têm muitas histórias para contar de promessas que Deus fez a vocês e cumpriu, né? Então, eu gostaria de fazer esse ping-pong, essa resposta aqui, pergunta e resposta rápida, com vocês três, da seguinte forma. Quando eu falar uma promessa, eu perguntar para você, Manuel, uma promessa, você me responde com a promessa que vem na sua cabeça de que Deus prometeu e cumpriu, tá? Mesma coisa com o Irinaldo, e assim, a gente já ouviu aqui do Tiago, e ele vai me dizer uma outra aí que Deus fez, além da que ele já contou. E eu começo por mim mesmo. Uma promessa: meus filhos, eu namorava com a Dani, Deus mostrou pra mim em sonho que eu teria um menino e uma menina, e que o nome deles seria Iana e Daniel, e assim Deus fez. E assim Deus fez. Manuel, uma promessa. Uma promessa, minha esposa, né? Deus falou comigo: não se preocupe um dia. Eu estou separando a sua Rebeca, e Deus foi e me deu uma esposa que realmente tem o mesmo propósito que eu, que vive a obra do jeito que eu vivo, e assim, uma bênção de Deus na minha vida. Deus une propósito, né? Ele une propósito. Irinaldo, uma promessa. Promessa recente. Eu saí da empresa que eu trabalhava, né, e estava em casa aguardando respostas, né, e um irmão lá foi na minha casa fazer uma oração, e enquanto ele estava lá, enfim, ministrando a palavra, ele chegou para mim e falou assim, desse jeito: você não tem cartão, você não tem dinheiro, você não tem crédito, e sua carteira não é assinada. Mas não se preocupe, eu vou assinar essa carteira por você e vou te abençoar. Uma semana depois, e é recente isso, uma Sim. semana depois, hoje eu trabalho na maior empresa da América Latina. Aí, Deus Deus cumpre, fez. né? Deus faz. Deus E faz. Tiago Barreto, além dessas promessas que se cumpriram, me diga uma que Deus prometeu e cumpriu. Meu filho Rafa. A adoção do meu filho Rafa. Que coisa linda. Deus prometeu para minha esposa, né, para ela primeiro, depois para mim, que chegaria uma criança, ia dar uma criança, um filho do coração pra gente. E ia chegar na porta da nossa casa. Um ano depois, a promessa se cumpriu.
Veja como Deus é maravilhoso, né? E é tão impressionante ver a multiforme graça de Deus, que Deus não tem forma para trabalhar na vida dos seus filhos. Ele tem formas. Ele trabalha na vida do Tiago de uma forma, na vida do Emanuel de outra, na vida dele de uma e na minha de outra forma. E tudo isso sempre converge para um objetivo, o reino dele. Então, o que você, Tiago, como convidado aqui do podcast, do Discípulos Podcast, tem a dizer para aqueles que receberam promessa e ainda não se cumpriu? Simples. A câmera é sua. Somente creia. Somente creia. Não sai do propósito, não se desvie. Repito dizendo, faça o que é certo perante Deus, cumpre os mandamentos, entendeu? E creia. Creia de todo o seu coração, que vai acontecer. É isso mesmo. Eu acredito dessa maneira também, né? E com essa palavra, com essa frase do Tiago Barreto, nós concluímos mais um Discípulos Podcast, que poderíamos passar aqui, de verdade, horas conversando sobre tudo aquilo que Deus tem feito, porque Deus é poderoso para fazer Amém. infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Amém. Deus, ele é poderoso. E que você seja abençoadíssimo, abençoado, não só você, mas toda a sua casa. Em nome de Jesus, nós finalizamos mais um Discípulos Podcast no Investidores do Reino, aqui falando um pouco daquilo que Deus fez na vida de Tiago Barreto, decacampeão mundial de jiu-jitsu. Amém. Então, que Deus possa estar te abençoando. Não esquece de curtir, de compartilhar e de comentar. Deus nos abençoe, em nome de Jesus.